Bom dia, alunos! Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante da química orgânica, que são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são uma classe de compostos que desempenham importantes funções na química. Eles estão presentes no petróleo, nos combustíveis, eles estão presentes em hormônios, eles estão presentes em medicamentos. Então, os hidrocarbonetos são compostos, como o próprio nome está falando, constituídos apenas de carbono e de hidrogênio em sua estrutura. Eles não vão apresentar nenhum outro tipo de átomo, de oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, eles não possuem. Eles têm apenas carbono e hidrogênio. Então aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, CH3, CH2, 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 CH3. Como vocês podem observar, os átomos de carbono, eles estão ligados um no outro. E a estes átomos de carbono estão ligados a átomos de hidrogênio. Lembrando, né? O carbono ele é tetravalente. Ele faz 4 ligações químicas. Por isso que nas extremidades aparecem CH3. Porque é um átomo de carbono ligado a 3 outros átomos de hidrogênio. Esse CH3 é uma forma simplificada de escrevermos a fórmula estrutural. Aqui nós temos mais alguns exemplos. CH3 ou H3C é a mesma coisa. Isso aqui é para demonstrar para a gente, alunos, que o carbono que está ligado em carbono. Carbono se liga em carbono. Presta atenção aqui outros exemplos de hidrocarbonetos formados apenas de carbono e hidrogênio. Aqui com uma dupla ligação, aqui com uma tripla ligação. Aqui nós temos hidrocarbonetos cíclicos e essa fórmula de linha que já foi ensinada para vocês, mas presta atenção, quem ainda não entendeu, cada extremidade dessa é um átomo de carbono. Na fórmula de linha a gente não escreve os átomos de carbono e omite os átomos de hidrogênio. Só que você tem que lembrar que o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. Então em cada extremidade desta, nós temos átomos de hidrogênio que estão conectados aqui, só que estão omissos, omitidos. Então, por exemplo, neste átomo aqui, ó, de carbono, ele fez uma ligação, 2 ligações. Obviamente, está faltando 2 ligações para dar 4. Essas 2 ligações são com átomos de hidrogênio. Aqui nós temos um anel aromático. Lembrando, os anéis aromáticos são aqueles que estão ligados a átomos de carbono. E cada extremidade dessa, que representa um átomo de carbono, está faltando uma ligação ainda, porque vamos contar. Por exemplo, é este átomo de carbono. 1, 2, 3. Está faltando uma. 4. Essa é a 4ª ligação. É com átomos de hidrogênio. Bom, os hidrocarbonetos eles podem ser classificados em alcanos. O que são os alcanos? São hidrocarbonetos alifáticos e saturados. São aqueles hidrocarbonetos que não possuem insaturações. Ou seja, ligações duplas ou triplas. São alifáticos. Se são alifáticos, eles não têm o anel aromático. Por exemplo, nós temos o CH4, que ele é chamado de metano. Daqui a pouquinho nós vamos aprender a dar nome. Esse daqui é o etano, olha lá, CH3C, CH3, carbono ligado a carbono. Se são 3 átomos de hidrogênio, significa que eles estão ligados a átomo de carbono. Os alcenos ou alquenos. Os alcenos ou alquenos são hidrocarbonetos alifáticos insaturados, que apresentam uma dupla ligação. Os alcenos, eles têm uma dupla ligação entre eles. Esses alcenos têm essa dupla ligação entre eles. Como vocês podem observar, H2C dupla CH2. Se tiver uma insaturação, uma ligação dupla, a gente vai chamar de alqueno ou alceno. Então nós temos o eteno, o but2eno, olha aqui, 4 átomos de carbono, uma dupla ligação. Nós temos agora os alcinos ou alquinos. Os alquinos são hidrocarbonetos alifáticos insaturados que apresentam uma tripla ligação. Observa aqui para vocês verem. Você tem esse átomo de carbono fazendo uma tripla ligação com esse outro átomo de carbono. Essa tríplice ligação é que a gente caracteriza, que nós vamos chamar de alquino ou alcino. Olha o but2ino. Você tem 4 átomos de carbono com uma dupla ligação. Uma dupla não, uma tripla ligação. Cicloalcanos são compostos cíclicos, são hidrocarbonetos alifáticos cíclicos, de cadeia fechada com ligações simples.
Os cicloalcanos são aqueles formados apenas por ligações simples e são cadeias fechadas, não tem uma extremidade livre. Nós temos o ciclopropano com 3 átomos de carbono, o ciclohexano com 6 átomos de carbono. Nós vamos ter os cicloalquenos, são compostos, são hidrocarbonetos alifáticos de cadeia fechada com uma dupla ligação. Por exemplo, você tem o ciclopropeno, ele é um composto fechado, as extremidades não são livres, e tem uma dupla ligação. Essa dupla ligação caracteriza o cicloalqueno. Você tem o ciclohexeno também, com essa dupla ligação. Já os compostos aromáticos são aqueles que apresentam pelo menos um anel benzênico. O anel benzênico é um composto cíclico com 6 átomos de carbono com duplas alternadas. Presta atenção aqui, olha. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Este é o benzeno. Se você tiver 2 anéis grudados um no outro e é um composto aromático, ele se chama naftaleno. Esse composto aqui está presente naquelas bolinhas que o pessoal utiliza para colocar em armários, que é a naftalina. Quando ela sublima, passa do estado sólido para o estado gasoso, mata, né, esse gás, ele vai matar traças, baratas dentro de armários e guarda-roupa. Então prestem atenção. Para ser um anel benzênico tem que ter 6 átomos de carbono com duplas alternadas. Dupla, simples, dupla, simples, dupla. Olha esse outro anel aqui. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Ok? Nomenclatura. Como que eu vou dar nome para os hidrocarbonetos? De uma maneira geral e simplificada, a IUPAC, seguindo a nomenclatura funcional da IUPAC, nós temos que utilizar um prefixo, mais an, en ou in, mais a terminação de hidrocarboneto, que é a letra O. Esse prefixo ele vai indicar a quantidade de átomos de carbono. An vai indicar ligação simples, en, ligação dupla, in, ligação tripla entre átomos de carbono. E a terminação O de hidrocarbonetos. Então presta atenção nessa tabela. Então essa tabela aqui ela nos está exemplificando alguns prefixos que podem ser utilizados. Quando se tem um átomo de carbono, a gente utiliza o prefixo net. 2 átomos de carbono, et. 3 átomos de carbono, prop. 4 átomos de carbono, but. 5 átomos de carbono, pent. 6 átomos de carbono, ex. 7 átomos de carbono, hept. 8 átomos de carbono, oct. 9 átomos de carbono, non. 10 átomos de carbono, dec. Então, esse prefixo que a gente vai utilizar para dar nome aos compostos orgânicos, como que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar prefixos que indicam a quantidade de átomos de carbono. Observa-se, aluno, que nesse slide, os nomes dos compostos orgânicos, eles são constituídos de pedaços. Um pedaço inicial, que eu chamo de prefixo, an, en, in, que indica o tipo de ligação, se é simples, an. Dupla, en. Tripla, in, mais a terminação de hidrocarboneto, que é O. Olha o exemplo. Olha o exemplo. CH4. Então vamos dar nome aos compostos orgânicos. Tem quantos átomos de carbono? 1. Se você observar naquela tabela do slide anterior, o prefixo que indica 1 é met. Só tem ligação simples entre átomos de carbono, an, mais a terminação de hidrocarboneto, O. 2 átomos de carbono, naquela tabela é o et. Então é o et mais an mais O. 3 átomos de carbono é o prop mais an mais O. 4 átomos de carbono é o but mais an mais O. But porque é 4 átomos de carbono. 5, 1, 2, 3, 4, 5 é o pent mais an mais O. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o ex mais an mais O. O 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para dar um nome, quando tem 7 átomos de carbono, você vai usar um prefixo que indica a quantidade de átomos de carbono. Naquela tabela, 7 é hept. Só tem ligação simples entre átomos de carbono. An, mais a terminação de hidrocarboneto, quando só tem carbono e hidrogênio, é O. 8 átomos de carbono, o prefixo é o oct, mais an mais O. 9 átomos de carbono, o prefixo é non, mais an mais O.
Porque non, 9 átomos de carbono. An, só tem ligação simples. O é a terminação de hidrocarboneto. Decano tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dec mais an mais O. Aí fica uma pergunta interessante, alunos. Você está falando, professor, que a terminação de hidrocarboneto é O. E de outros compostos? Nós vamos ver que as funções orgânicas, que são os álcoois, os éteres, as cetonas, os aldeídos, os ácidos carboxílicos, cada função orgânica vai ter uma terminação na hora da gente dar o nome, a nomenclatura destes compostos. Mas a nomenclatura ela segue, então, colocando um prefixo que indica a quantidade de átomos de carbono, mais an. Neste caso aqui, porque não tem ligação dupla e nem tripla, é uma ligação simples, mais a terminação de hidrocarboneto, que é O. Agora presta atenção, nomenclatura de cadeias agora sem ramificações. Se vocês observarem naquela tabela anterior, eu forneci para vocês nomes de um átomo de carbono até 10. É claro, né, alunos, que tem 11, 12, 15, 20, 30, 40, 50. Nós vamos ter prefixos indicativos deste nome. Nós vamos aprender isso mais um pouquinho para frente, nas nossas próximas aulas. Mas, neste momento, até 10 tá bom, tá ótimo, para vocês já irem acostumando com esta terminologia. Presta atenção aqui agora. Tem ligação dupla. Para eu dar o nome 2 átomos de carbono, et, mais N, que é a ligação dupla, mais O, que é a terminação de hidrocarboneto. 3 átomos de carbono, prop, mais N, por causa da ligação dupla, N, mais a terminação de hidrocarboneto, O. Agora presta atenção, alunos, nesses dois exemplos. Quando tem 2 átomos de carbono e 3 átomos de carbono, a gente não precisa nem se preocupar muito com a posição da dupla. Porque este daqui, se eu inverter, se eu girar esse composto 180 graus na horizontal, essa dupla ela vai vir para cá. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter o mesmo composto. Só que quando tem 4 átomos de carbono, nós temos que tomar muito cuidado quando tiver 4 átomos de carbono. Pois nós temos 2 configurações diferentes, 2 compostos diferentes na realidade. Um com a dupla entre o carbono 1 e o carbono 2, desde que nós numeramos da extremidade esquerda até a extremidade direita. E uma dupla ligação entre o carbono 2 e o carbono 3, também numerando da esquerda para a direita. Observa que esses compostos eles são diferentes. Por isso que a IUPAC ela nos diz o seguinte: quando num composto nós tivermos insaturações, o que são insaturações? Duplas e triplas, eu tenho que numerar a cadeia da extremidade que chegar primeiro na dupla e na tripla. Observe então. 1, 2, eu não vou numerar da direita para a esquerda, porque se eu numerar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, a dupla vai ficar entre o 3 e o 4. Já numerando da esquerda para a direita, a dupla ficou entre o carbono 1 e o carbono 2. E agora nós vamos prestar atenção, alunos. E eu quero que vocês prestem atenção. Na hora que você numerar, na hora de colocar o nome, primeiramente nós vamos utilizar o prefixo que indica a quantidade de átomos de carbono. Se vocês retornarem naquela tabela, o prefixo é but. But é 4 átomos de carbono. Entre o carbono 1 e o carbono 2 tem uma dupla ligação. Eu sempre utilizo o menor número. Entre 1 e 2 eu não vou colocar 1, 2. Eu vou colocar 1. É o menor número onde que está a dupla ou a tripla. 1, but, 1. Como é a ligação dupla? N mais a terminação de hidrocarboneto, O. E esse composto aqui, 1, 2, 3, 4, but, mais 2 e 3. Eu vou usar o menor número, 2, N, porque é a ligação dupla, mas a terminação de hidrocarboneto, que é O. Olha esse outro slide aqui agora com tríplice ligação. Nós temos o etino, por que é etino? 2 átomos de carbono, et. Uma ligação tripla, você vai usar in, mais a terminação de hidrocarboneto, que é O. O propino, 1, 2, 3 átomos de carbono, aquela tabela, a quantidade de átomos de carbono é prop, mais in, mais O. In porque é uma ligação tripla. Quando tem 4 átomos de carbono, também é a mesma história. Você vai ter 4 átomos de carbono, but. Eu vou numerar toda vez que eu tiver insaturações simples, duplas ou triplas.
você numera da extremidade da cadeia que chegar primeiro na insaturação. 1 e 2, eu vou usar o menor número, but 1. A tríplice ligação é in, mais a terminação de hidrocarbonetos, que é ó. But 2 indo. But 1, 2, 3, 4. But 4 átomos de carbono, 2. Entre o 2 e o 3 tem uma tripla ligação, vou usar o menor número, mais in, que é da ligação tripla, mais a terminação de hidrocarboneto, que é ó. Vamos ver mais alguns exemplos. Esses daqui, olha, tem uma insaturação aqui, ó, tem uma dupla ligação aqui. Então eu vou numerar da esquerda para a direita. Por quê? Porque chega primeiro na dupla. O primeiro carbono ganha o número 1, o segundo 2, o terceiro 3, o quarto 4, o quinto carbono número 5. 5 átomos de carbono. Qual é o prefixo que indica 5 naquela tabela? Pente. Entre o carbono 1 e o 2 tem uma dupla ligação. Então você vai colocar o menor número 1. E N, porque é uma ligação dupla, mas a terminação de hidrocarboneto, que é ó. Olha agora essa daqui. Também 5 átomos de carbono. Numerei da esquerda para a direita. Por quê? Porque chega primeiro na tripla ligação. Você coloca o menor número 1, mais in, que é de tripla ligação, mais ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora nós vamos numerar da extremidade que chegar primeiro na dupla que está aqui. Da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a dupla ficaria, se numerasse da esquerda para a direita, com o número 4 e 5. Já da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ganhar o número 2 e 3. Eu uso a menor numeração. Então 6 átomos de carbono. O prefixo que indica 6 é X. 2, que é de hidrocarboneto. Ó, a posição da dupla está entre o carbono 2 e 3. Eu uso menor numeração 2, N, mais a terminação de hidrocarboneto O. N porque é uma dupla ligação. Alunos, prestar atenção. Dar nome para composto orgânico é constituído de pedacinhos. O primeiro pedaço indica a quantidade de carbonos da cadeia principal. O segundo pedacinho, você vai colocar an, en ou in. Se tiver en ou in, você tem que numerar a cadeia da extremidade que chegar primeiro na dupla, que é o en, e na tripla, que é o in. A terminação de hidrocarboneto é O. Agora presta atenção. Até o momento, nós vimos a nomenclatura de compostos. Nós vimos a nomenclatura de compostos sem ramificações. Nomenclatura de compostos de cadeia normal, que a gente utilizou prefixo mais aquele meio que é o an, en, in, mais a terminação O. Agora nós vamos ver nomenclatura de cadeias carbônicas, de hidrocarbonetos com ramificações. Mas antes disso, nós vamos ver alguns grupos substituintes. O que é grupo substituinte? É aquele grupo que vai substituir um átomo de hidrogênio na cadeia carbônica. E eles têm alguns nomes. Olha aqui para vocês verem. Hoje eu estou ensinando para vocês alguns. Tem outros? Tem. Nós vamos aprender nas próximas aulas. Nós vamos aprender mais grupos substituintes. Mas no momento nós temos o metil, que tem um átomo de carbono. Por que é met? Um átomo de carbono. A terminação il, que é de grupo substituinte. Você tem o etil, porque é et. 2 átomos de carbono mais il. 3 átomos de carbono. Prop mais il. Agora presta atenção. No propil, nós temos uma coisa interessante. Você está vendo que o tracinho está na extremidade da cadeia? Se o tracinho estiver na extremidade da cadeia, eu chamo ele de propil só. Se o tracinho estiver no carbono do meio da cadeia, então tem um CH3 para a esquerda, um CH3 para a direita. Olha, o CH3 da esquerda parece um espelho, né? Se eu colocar um espelho aqui, alunos, se vocês colocarem um espelho aqui no meio, aqui você vai ver a imagem de um lado direito e a imagem do lado esquerdo. Tem duas coisas iguais, né? Então eu vou usar a palavra iso. Isopropil. Por que é propil? 3 átomos de carbono. Iso, porque é uma maneira que eu posso dividir essa substância ao meio, dando duas partes iguais. O butil, olha para você ver o butil. 4 átomos de carbono, but, mais a terminação il, de grupo substituinte. E você tem o sec-butil. O que é o sec-butil? O butil é quando eu tiro hidrogênios da extremidade. Como assim, professor, tirar hidrogênio? Um grupo substituinte é quando eu removo um átomo de hidrogênio. Aqui era para ter CH3. Aqui era para ser CH3. Como eu tirei um átomo de hidrogênio,
eu joguei ele fora, ali agora este carbono, ele será permitido ligar na cadeia em outros átomos, ligar a uma cadeia principal. E aí, como eu removi o hidrogênio da extremidade, é só butil. Se eu remover dos carbonos do meio, ele vai ser chamado de sec-butil, porque esse carbono aqui é um carbono secundário. O que é um carbono secundário? Ligado a dois outros átomos de carbono. Vamos ver a aplicação disso na nomenclatura? Para isso, nós temos essas regras da IUPAC. Quando você tiver compostos orgânicos, cadeias carbônicas com ramificações, primeiramente, na hora de eu dar o nome, eu vou identificar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? Aquela com a maior quantidade de átomos de carbono. Quando tiver as ramificações, eu tenho que numerar. Eu vou numerar da extremidade que chegar primeiro na ramificação ou nas insaturações. Lembrando, insaturações têm prioridade. Se na hora que você estiver numerando, você tiver uma extremidade que chega primeiro na ramificação e a outra extremidade chega primeiro na dupla ou na tripla, você tem que dar preferência para quem chega primeiro na dupla e na tripla. Nós vamos ver exemplos disso. Uma vez identificada a cadeia principal, que é aquela com a maior quantidade de átomos de carbono, você vai identificar as ramificações e nomear elas. E o terceiro, você vai escrever o nome do composto. Você cita primeiro as ramificações em ordem alfabética, com a respectiva numeração, e em seguida você vai citar a cadeia principal. Vamos ver alguns exemplos. Presta atenção nesse composto aqui. Ó. Esse composto não é de cadeia normal, é de cadeia ramificada. Ou seja, não tem como, dentro de uma linha reta, você conter, ou mesmo de uma única sequência, né? Você conter todos os átomos de carbono. Então, como ele tem ramificação, eu agora vou numerar a cadeia da extremidade que chegar primeiro na ramificação. Da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, toda a minha ramificação vai ganhar o número 2. Essa cadeia que eu numerei, eu chamo ela de cadeia principal, ela é a maior, porque vamos ver outra sequência. 1, 2, 3, continua tendo 3 átomos de carbono. 1, 2, 3, 3 átomos de carbono. No carbono 2, você vai dar o nome. Como que chama esse grupo substituinte? Se você voltar no slide anterior, você tem um átomo de carbono, é um metil. Então, nós temos um grupo substituinte que eu vou chamar de metil. Então, nós temos o 2-metil. Cadeia principal, 3 átomos de carbono. Qual é o prefixo que indica 3? Prop. Mais an, que só tem ligação simples, mas a terminação de hidrocarboneto que é O. Então, 2-metilpropano. Este composto aqui, olha, você tem várias extremidades. Você tem que tentar, aluno. Vamos procurar a cadeia principal? A cadeia principal é a sequência de maior quantidade de átomos de carbono. Eu já achei ela aqui para vocês, que é esta, ó, que eu comecei a numerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas por que eu escolhi essa e não escolhi outra? Vamos tentar outra opção? Vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. A outra deu 6, aqui deu 5. Então essa não poderia ser uma sequência viável, porque contém menor quantidade de átomos de carbono. Vamos experimentar outra. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, essa sequência aqui também seria viável. Ela teria 6. Mas tanto faz eu pegar essa sequência, quanto eu pegar essa outra sequência. Então, escolhi da cadeia principal. É aquela cadeia carbônica que apresenta maior quantidade de átomos de carbono. Eu agora vou numerar da extremidade que chega primeiro nas insaturações, nas ramificações. Então, vamos prestar atenção. E olha que interessantíssimo isso aqui. Esse exemplo aqui eu coloquei para vocês e vão prestar atenção. Não é tão difícil assim, não. Vão com calma, com tranquilidade, que vocês vão entender. Olha aqui para vocês verem. Eu vou numerar de cima para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas duas ramificações chamadas metil ganhou o número 3. E essa daqui ganhou o número 5. Agora vamos olhar da direita para cima. 1, 2, 3, 4. 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu numerar da direita para cima, esse daqui ganhou o número 2. E esses dois ganhou o número 4. E aí, alunos, o que eu vou decidir? Decida, alunos, para aquela sequência que fornece a menor numeração para ambos. Aí você vai falar assim, professor, mas se eu numerar da direita para cima, esse não ganharia o número 5, ganharia o número 2. Porém, alunos, esses dois aqui ganhariam o número 4. E na sequência de cima para a direita, ele ganhou o número 3. Então, por isso que essa foi a sequência que deve ser seguida. Aí, alunos, nós temos quantos grupos metil? 3 grupos metil. Então, você tem que colocar sempre o número ao qual carbono em que eles estão ligados. Esse daqui está ligado no carbono 3. Esse daqui também está ligado no carbono 3, por isso que eu coloquei 3,3. E esse daqui também está ligado no carbono 5. Ah, mas preciso repetir? Precisa. Você precisa repetir. Se tivesse mais um aqui, você ia colocar 3,3,3. Sempre repita. Quantos metil nós temos? 3. No português, quando você tem 3, a gente usa o quê? Tri. Você tem di, tri, tetra, penta, lembra? 2 coisas iguais, di ou bi. 3 coisas iguais, tri. 4 coisas, tetra. 5 coisas, penta. E assim sucessivamente. Então, 3,3,5, trimetil. Agora vamos dar nome para a cadeia principal. 6 átomos de carbono na cadeia principal. X. Uai, professor, mas cadê o H? Olha, alunos, por questão de português, nós tiramos o H fora. Senão, para não ficar o LH, nós vamos tirar o H fora e colocar o X ligado no L. 3,3,5, trimetil X, porque 6 átomos de carbono, só tem ligação simples na cadeia principal. AN. E a terminação de hidrocarboneto, ó. Vamos ver mais esse daqui, alunos. Olha esse daqui. Eu vou deixar como exercício para vocês tentarem procurar as extremidades. Procura essa extremidade e vê a sequência maior. Você pode começar nessa e nós vamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa sequência aqui é a maior, mas vocês podem tentar desenhar aí no caderno de vocês esse composto e tentar achar outra sequência. Eu sempre tenho que escolher como cadeia principal a maior sequência de átomos de carbono. E agora eu vou numerar da extremidade que vai chegar primeiro nas ramificações. Se vocês observarem, da esquerda para a direita. Dando as respectivas numeradas, nós agora vamos identificar os grupos substituintes. Um átomo de carbono, metil, 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 2 átomos de carbono, etil. E agora, o etil está ligado no carbono 6, porque na hora de você dar o nome, cita-se primeiro as ramificações. Ele está ligado no carbono 6, esse daqui metil no carbono 4, esses dois metil no carbono 2. Metil começa com M, etil começa com E. Lembre-se, ordem alfabética. Ah, professor, mas o número 6 é maior do que os números 2 e 4. Não importa, o que importa é a letra inicial do grupo substituinte, que nós temos que seguir a ordem alfabética. Então nós vamos ter 6 etil. No carbono 2 tem o metil, no outro carbono 2 também tem um outro metil. Então 2,2,4. Quantos metil nós temos? 3, no português, trimetil. A cadeia principal tem 9 átomos de carbono, non, só tem ligação simples, an, e a terminação de hidrocarboneto, ó. Olha este outro aqui agora. Este outro aqui agora, vamos prestar atenção, é igualzinho de cá. A diferença agora é que tem a presença de uma dupla ligação. Para que eu coloquei esse exemplo? Para mostrar para vocês que eu tenho que identificar primeiramente a cadeia principal. A cadeia principal ela sempre vai conter a dupla ou a tripla. Aí você vai prestar atenção no seguinte. Eu vou numerar da extremidade que chega primeiro nas ramificações, desde que não tenha dupla e tripla. Igual olha nesse slide anterior aqui, ó. Não tinha dupla e não tinha tripla ligação. Então eu numerei da extremidade que chegou primeiro nas ramificações. E nessa daqui agora eu não vou poder numerar da esquerda para a direita. Por quê? Porque eu tenho uma dupla. Dupla e tripla têm prioridade.
Toda vez que você tiver insaturações, que é a dupla e a tripla, você numera da extremidade que chega primeiro nela. Por isso eu vou numerar da direita para a esquerda. Novamente, nós vamos citar em ordem alfabética. No carbono 4 tem um etil. Por que é etil? 2 átomos de carbono. Et mais il. Então você tem o 4-etil. No carbono 6 e no carbono 8 nós temos grupos metil. Então nós vamos ter o 6,8,8. Tem que repetir o 8? Tem, porque tem 2 grupos metil lá. 6,8,8. Trimetil. A cadeia principal tem quantos átomos de carbono? 9. Qual é o prefixo? Lá naquela tabela que indica 9. Non. Nós temos uma dupla ligação entre o carbono 2 e 3. Eu escolho o menor número. 2. Ligação dupla. Não é an e nem in. É en. En mais a terminação de hidrocarboneto. Ó. E assim eu dei nome para esse composto. É claro, né, aluno? Se você vê esse nome grande, 4-etil, 6,8,8, trimetil, non, 2-eno, fica difícil. Por isso que para dar nome para os compostos orgânicos, o que nós temos que fazer? Montar os pedacinhos, com calma, com tranquilidade, lembrando dos prefixos, do an, en, in e da terminação o e dos grupos substituintes. Ótimo! Então, isso aqui é um conteúdo que nós vamos utilizar para responder os exercícios que estão nos seus planos de estudo tutorado da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, o volume 2. Nós vamos resolver aqui agora os exercícios da semana 1 e da semana 2. Eu chamo a atenção de vocês para tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado na hora de nós darmos o nome. Vamos ver este composto aqui. Primeiramente, para eu dar nome para este composto, eu tenho que identificar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela cadeia que tem maior quantidade de átomos de carbono. Se vocês pegarem das extremidades e tentarem, uma das sequências pode ser esta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, neste primeiro exercício da semana 1 da sua apostila, está te pedindo o nome. Nós temos no carbono 2 um grupo substituinte chamado metil, 2-metil. A cadeia principal, 5 átomos de carbono, pente, mais an, porque só tem ligação simples, mais o, que é a terminação de hidrocarboneto. Este outro composto aqui, 1, 2, 3, 4. No carbono 2 e no carbono 3, nós temos 2 grupos metil. Então você vai colocar 2,3 hífen dimetil, porque tem 2 grupos iguais, metil. A cadeia principal tem 4 átomos de carbono, but, só tem ligação simples entre átomos de carbono, an, mas a terminação de hidrocarboneto, ó. Este outro composto, nós temos que identificar a primeira cadeia principal para dar nome. Vocês podem tentar, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Olha essa extremidade. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Vocês podem tentar, de uma extremidade, uma sequência de átomos de carbono. Você sempre tem que escolher como cadeia principal a maior sequência. Então vamos escolher essa com 5 átomos de carbono. No carbono 2 nós temos 2 grupos metil, por isso que é 2,2. 4. Trimetilpentano. Professor, por que o senhor numerou da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda? Novamente caímos naquele caso. Se você numerar da esquerda para a direita, esses 2 grupos metil ganham o número 2 e esse ganha o número 4. Se você numerar da direita para a esquerda, este ganharia número 2, mas esses 2 ganhariam números 4. Como nós vamos ter 2 grupos metil ganhando o número 4, numerando da direita para a esquerda, e da esquerda para a direita eles ganhando o número 2, nós vamos escolher o que fornece a menor numeração. Então, logo da esquerda para a direita. A questão 2, que está na apostila de vocês aí, monte a fórmula estrutural dos seguintes compostos. Olha, alunos, montar a fórmula estrutural, nós temos que primeiramente ver o que está acontecendo com o nome. Olha esse nome, 2-etil, 3-metilpentano. Primeiramente, a cadeia principal é aquela que está no final do nome. Pente. Pente tem quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5. Então você coloca 5 átomos de carbono. Na sequência, 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono. E aí, nós vamos ter an. Só tem ligação simples. Então, tá vendo essa cadeia principal aqui? 1, 2, 3, 4, 5.
nós teríamos, olha, não olha o vermelho, a numeração vermelha que eu coloquei não, que eu vou explicar o que é isso. Mas presta atenção, 1, 2, 3, 4, 5, você vai ter 5 átomos de carbono. Pente. An só tem ligação simples. E a terminação de hidrocarboneto é O. Agora vamos ver as ramificações, olha os pedacinhos. No carbono 2, nós vamos numerar. 2, 3, 4, 5. No carbono 2, nós vamos ter um grupo o quê? Etil. O que é etil? 2 átomos de carbono. Então é CH2, CH3. Ligado aqui. O 3-metil, então no carbono 3, nós vamos ter um grupo metil. Aí, alunos, nós vamos completar a valência do carbono com átomos de hidrogênio. Então, por isso que nós vamos ter CH3, CH2, CH3, CH2, CH. Por que é CH? Porque este carbono aqui já fez 1, 2, 3 ligações. Falta só mais uma. Por isso você vai colocar só mais um hidrogênio. CH2, por que é CH2? Porque fez 2 ligações. CH3, porque fez uma ligação. Alunos, presta atenção então nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, como que foi montado. Eu comecei da cadeia principal. O que é a cadeia principal? É o pentano, hexano, nonano, etano, metano. As ramificações é com a terminação il. É elas que eu vou ligar. Por que é grupo substituinte? Porque este carbono aqui era para ser um CH2. Por que CH2, professor? Porque esse carbono aqui fez 2 ligações. Ele se ligou com esse carbono da esquerda e se ligou com este carbono da direita. E por que que agora só tem um H? Porque eu tirei um H e coloquei um grupo etil. Esse daqui era para ser CH2 também. Só que aí o que eu fiz? Eu substituí um H por esse grupo metil. Olha, aluno, presta atenção, colocar hidrogênios nos átomos de carboneto. Se o carbono fez uma ligação, ele precisa de mais 3. Aí você põe CH3. Se ele já fez 2 tracinhos, 2 ligações, é um CH2. Se ele já fez 3 tracinhos, é um CH. É só botar mais um H ali. Nas extremidades, então, CH3. Olha, eu vou chamar a atenção de vocês. Esse composto 2-etil, 3-metil pentano não existe. Por que não existe? Porque se você tentar montar ele na sequência, está errado. Esse nome aí está errado. Você vai ter outro nome. Olha aqui para você. Por quê? Na hora que eu montei agora a fórmula estrutural, vamos procurar a cadeia principal. A cadeia principal seria com essa numeração em preto aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Só que existe uma outra sequência com maior quantidade de átomos de carbono. Presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você escolher essa sequência, essa daqui fornece um número maior. Se ela fornece um número maior, então o que nós temos, alunos? Ela como cadeia principal. Sendo a cadeia principal, nós vamos numerar das extremidades que chegam primeiro nas ramificações. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, tanto faz numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vai dar a mesma numeração. Então, vamos citar agora as ramificações. No carbono 3, olha que está em vermelho. Nós temos o metil. No carbono 4, nós temos o metil. Então, 3,4 de metil. A cadeia principal, 6 átomos de carbono X, mas só tem ligação simples, AN, mas a terminação de hidrocarboneto O. Então, este que é o nome IUPAC correto para este composto aqui. Esse nome não existe, mas ele serviu para nós montarmos a fórmula estrutural. Olha esse outro composto, 2,2,4 trimetilpentano. Primeiramente, alunos, a cadeia principal, pente, 5 átomos de carbono. Aí você coloca 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono, 5 carbono. Primeiro você escreve só os carbonos. C ligado ao C, ligado ao C, ligado ao C, ligado ao C. Em seguida, só tem ligação simples, tá vendo? Então só tem um tracinho. Agora vamos para as ramificações. Numerando 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2 e no carbono 2 nós temos um metil. O que é o metil? CH3 ligado ao carbono. CH3 ligado ao carbono. No carbono 4 nós temos outro metil, CH3 ligado ao carbono 4. Agora eu vou completar com hidrogênio. Aqui eu já coloquei direto para vocês. Então esse carbono aqui, como só fez uma ligação, tem que aparecer H3C ou CH3 nele. Por que H3C, aluno? É a mesma coisa de CH3. É só para enfatizar que o carbono está ligado no átomo de carbono. Esse daqui não vai ter hidrogênio nenhum. Por quê? Porque ele já fez 4 ligações, é um carbono quaternário.
Esse daqui vai ter ligado a 2 hidrogênios, porque ele só fez 2 ligações. Então tem que aparecer um CH2. Ah, professor, mas você colocou ele para cima? É porque o meu programinha aqui de desenhar estruturas colocou ele para cima, mas ele pode ser do lado, pode ser CH2. Do lado, o H2 do lado do carbono. Esse carbono aqui tem um CH, ele apareceu para cima, mas pode ser do lado, não tem problema. O meu programa é que colocou ele um pouco para cima. E o CH3, 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 CH3 são os das extremidades, porque aqui o carbono fez uma ligação. Mais um exemplo dessa segunda questão aí desse PET de vocês. 2,2 de metilhexano, eu começo sempre pela cadeia principal, X, 6 átomos de carbono. Então você vai colocar 1 carbono, 2 carbono, 3, 4, 5, 6. No carbono 2 tem um metil, no outro carbono 2 tem um metil. E você vai completar a valência do carbono com átomos de hidrogênio. Na letra D, 2,2,3 trietilbutano. Novamente, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção aqui novamente. Butano, tem quantos átomos de carbono? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, você vai colocar 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono. Os Hs já aparecem aqui para vocês, porque eu já coloquei para vocês. Mas para montar a fórmula estrutural, você vai colocar só carbono. Carbono, traço carbono, traço carbono, traço carbono. Não põe os H por enquanto, não. Vocês podem fazer esse exercício no caderno de vocês. Numera 1, 2, 3. No carbono 2, você vai colocar um etil. O que é etil? CH2, CH3, CH2, CH3. No carbono 3, você vai colocar também outro etil, CH2, CH3. Depois, você vem colocando hidrogênios naqueles carbonos da cadeia principal. Aqui vai ser H3C ou CH3, você pode escrever CH3. Aqui não tem mais hidrogênio, porque já fez 4 ligações. Aqui vai ter um CH. E esse daqui também vai ter mais 3, porque o carbono só fez uma ligação. Beleza, se você montar essa estrutura, de acordo com este nome, dá essa fórmula estrutural. Só que esse composto não existe. Ele foi colocado aqui, está errado este nome. Esse nome não existe. Ah, professor, mas então qual que é o nome certo? Vou identificar a cadeia principal. Então vamos começar. Numa extremidade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Olha esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a cadeia principal, ó. Não vou marcar aqui para vocês, porque fica como exercício aí para vocês em casa. Põe a estrutura no caderno e marca a cadeia principal, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos experimentar essa outra aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto faz, ó. Vai dar os mesmos grupos se eu escolher. Agora eu tenho que numerar da extremidade que chega primeiro na ramificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa ramificação aqui que eu vou chamar de metil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos ter essa ramificação que é um etil. Essa daqui que é um metil. E essa outra também que é um metil. Se você numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar a mesma coisa. Então vou numerar de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos ver as ramificações. Esse etil. 1, 2, 3. Lembrando, agora vocês não vão olhar mais a numeração em preto, mas a numeração que vocês vão colocar aí no caderno de vocês. 1, 2, 3, vai ter 3 etil, 3 metil, e esse outro metil vai ganhar o número 4. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 metil. Como você tem 2 metil, 3,4 de metil hexano. Vamos ver o terceiro exercício agora. Para efeito de nomenclatura oficial, quantos átomos de carbono há na cadeia principal deste composto? Novamente, para você identificar a cadeia principal, você vai numa extremidade e vai caminhando na sequência que dá a maior quantidade de átomos de carbono. É essa sequência aqui. Aqui já tem 2 átomos de carbono, não tem? 3, 4, 5, 6. Então, logo, letra C, né? Que vai dar a alternativa correta. É aquela que vai dar 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. Esse próximo exercício, nós vamos também, olha lá, o nome oficial e o PAC. Eu tenho que identificar a extremidade que tem maior quantidade de átomos de carbono. É esta. Numerei
da direita para baixo, porque fornece o menor número para as ramificações. Aí como que eu vou dar nome? Primeiramente vem as ramificações. Você tem um grupo metil, você tem um grupo metil. Então vai dar 2,3. Como tem dois iguais no português de metil, agora vamos para a cadeia principal. 5 átomos de carbono, olhando naquela tabela. A cadeia principal, o número de átomos de carbono da cadeia principal, quando é 5, você vai usar pente. Só tem ligação simples, an, mais a terminação de hidrocarboneto. Então eis o nome, 2,3 dimetil pentano. Letra A, que é a resposta. Questão número 5. O número de átomos de carbono da cadeia 2,3 trimetilpentano. Este composto nós já havíamos discutido anteriormente. Você vai colocar 5 átomos de carbono, C, 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 C e C. Vai numerar da esquerda para a direita. Tanto faz, se for da direita para a esquerda. Eu numerei da esquerda para a direita. Vamos colocar as ramificações, 3 ramificações metil. O que é metil, alunos? CH3. No carbono 2 ganha um CH3, no carbono 2 ganha um CH3, no carbono 3 ganha o outro CH3. Quer saber quantos átomos? O número de átomos de carbono? 5, 6, 7, 8. Então apresenta 8 átomos de carbono. Da segunda semana, os exercícios, vamos discutir eles aqui agora. Então, qual das substâncias, a segunda semana, o exercício número 1. Qual das substâncias abaixo é um hidrocarboneto de cadeia carbônica? Tem que ser aberta com dupla ligação. Aí você tem esses nomes, nós vamos desenhar cada uma das estruturas. O acetileno é o etino. É o nome comum do etino. O que é o etino? CH2, CH, CH, fazendo uma tríplice ligação. O etileno é o nome comum do eteno. O tolueno é quando tem um anel aromático com um CH3 em qualquer posição. Coloquei ela para cima, mas poderia ser o CH3 para cá, qualquer posição desse átomo de carbono. O benzeno é esse anel aromático. O antraceno é quando nós temos 3 anéis aromáticos nessa configuração. Então, o exercício pediu com cadeia carbônica aberta e com dupla ligação. É o eteno. Tá, a letra B. Olha esse outro exercício. Quantos átomos de carbono insaturado há na estrutura? Metilbenzeno. O que é o benzeno? 6 átomos de carbono com duplas alternadas. Metil, você vai pegar o CH3, que é um grupo substituinte, e vai ligar num átomo de carbono. Por que é grupo substituinte? Aqui dá para ver nitidamente. Todos esses carbonos, olha nesse slide anterior. Todos esses carbonos tinham um átomo de hidrogênio. O que eu fiz com esse átomo de hidrogênio aqui superior? Tirei ele e coloquei no exercício um grupo CH3. Por isso que é um grupo substituinte. Prestar atenção, alunos? E aí, está te perguntando, quantos átomos de carbono? Nós temos 6 mais 1, 7. 7 átomos de carbono. Então, nessa questão 2, é a letra A. Questão 3. Dê o nome segundo a nomenclatura oficial da IUPAC. Nomenclatura da IUPAC é aquela que identifica a cadeia principal, numera. Tem insaturações, você tem que numerar da extremidade que chega primeiro na dupla. Então, da esquerda para a direita, cito primeiro as ramificações. O carbono 3 tem um metil, por isso que é 3-metil. A cadeia principal tem 4 átomos de carbono, prefixo que indica 4, lá naquela tabela anterior. But, entre o carbono 2, entre o carbono 1 e o carbono 2, nós temos uma dupla ligação, vamos corrigir aqui. Aqui é 1N, então 3-metil, but, 1N, não era 2, é 1. Você vai colocar entre o 1 e o 2, você escolhe a menor numeração. Na letra B, nós vamos numerar nessa sequência, apesar dessa sequência não ser a maior em quantidade de átomos de carbono, mas é a que contém a dupla ligação. Uma vez numerada, vou numerar da esquerda para a direita. Por que é da esquerda para a direita, alunos? Porque é aqui que chega primeiro na dupla, ela tem prioridade. No carbono 2, você tem um grupo substituinte, CH3, CH2, eu chamo ele de etil, por isso que é 2-etil, pente, 1N, porque entre o carbono 1 e o carbono 2, nós temos uma dupla ligação. E o que caracteriza a dupla ligação? En, mas a terminação de hidrocarboneto. No terceiro
No item, na segunda questão, a letra C, nós vamos numerar, vamos identificar a cadeia principal, aquela maior sequência que contém duplas e triplas. Se não der a maior sequência, tem que conter a dupla e a tripla. Vamos numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se vocês observarem, as sequências, vocês podem fazer esse exercício em casa. É aquela com a maior quantidade de átomos de carbono. Eu vou numerar da direita para a esquerda, porque é que chega primeiro na dupla. Uma vez numerada, agora nós vamos identificar os grupos substituintes. No carbono 4 você tem um etil, no carbono 5 você tem metil. Então vai ser o 4-etil, 5,5. Como é 2 igual dimetil, X, 1N. Questão 4. Escreva fórmulas estruturais para os seguintes compostos. Para eu escrever a fórmula estrutural, aluno, você pega a cadeia principal primeiro. Pente 1N. Olha, pente tem quantos átomos de carbono? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1N significa que entre o carbono 1 e 2 tem uma dupla. Entre o carbono 1 e 2 tem uma dupla. E no carbono 4 tem um metil. Então você vai colocar um CH3. Lembrando, metil é CH3 ligado ao carbono. Agora, aluno, você vem e vai completando com hidrogênio. Esse carbono fez quantas ligações? 2. Está faltando mais quanto? 2. Então é um CH2. H2C ou CH2 é a mesma coisa. Esse daqui já tem 1, 2, 3. Lembrando, a dupla conta como 2 ligações. A tripla como 3 ligações. Já tem 3, está faltando 1. Por isso que é CH. Você pode escrever o CH aqui na frente do carbono. Você coloca ele embaixo, não. Esse daqui, vou ter que colocar um CH2. Esse daqui, um CH. E os das extremidades já são CH3. O próximo. Dimetil but 2N. But, 2 átomos de carbono. But, 4 átomos de carbono. Entre o carbono 2 e 3 tem uma dupla. Como que eu sei que é uma dupla? Por causa do N. E por que eu sei que é 2 e 3? Porque eu sempre coloco aqui o menor número. Era 2 e 3, então o número 2 que entrou aqui. Nós temos um dimetil. Se é dimetil, nós temos aqui também. Aqui estava faltando 2,3 dimetil. Eu tinha que ter escrito isso aqui. Está faltando. Mas não tem problema. Não. Você vai colocar 2 metil. E vai completar agora com hidrogênios. Completa com hidrogênios. Esse daqui agora. Essa questão aqui agora. Observa as estruturas. Você vai ter a estrutura 1, 2 e 3. Nessa estrutura, vamos dar nome para ela. Primeiramente, você vai numerar a cadeia principal, aquela maior sequência que contém a dupla ou a tripla. Esta é a sequência. Nós temos um grupo substituinte, CH3 na posição 2 e um CH3 na posição 3, o metil, que é o CH3. Então vai ficar 2,3. Di, por que é di, alunos? No português, duas coisas iguais é di. Metil. A cadeia principal, que é essa numerada, tem 5 átomos de carbono. Qual é o prefixo que indica 5? Pente. Entre o carbono 1 e o 2, tem uma dupla ligação, que eu vou usar N, mais a terminação de hidrocarboneto. 2,3 dimetil, pente, 1N. Olha essa segunda estrutura. Essa segunda estrutura aqui agora, nós vamos numerar 1, 2, 3, 4, 5 nessa sequência. Por quê? Porque aqui contém a dupla ligação. A dupla ligação ela tem prioridade, tem que ficar na cadeia principal. Nós vamos ter aqui no carbono 2, um etil, 2 etil, 5 átomos de carbono, pente. Entre o carbono 1 e o 2, nós temos uma dupla, você escolhe o menor número, 1, N mais O. No terceiro, nós vamos numerar a cadeia principal. Por que eu numerei da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita? Porque da direita para a esquerda chega primeiro na dupla. Ah, professor, mas se eu numerar da esquerda para a direita, eu chego primeiro na ramificação. Não é ramificação, aluno, é dupla, que tem prioridade as ramificações duplas e triplas. Uma vez numerado, nós vamos identificar 4-metil, esse grupo substituinte. Agora vamos para a cadeia principal. 5 átomos de carbono. Olhando aquela tabela, o prefixo que indica 5 átomos de carbono é o pente. Entre o carbono 2 e 3, você vai escolher o menor número 2. N, que é de dupla ligação, mais a terminação de hidrocarboneto. Com isso, nós vamos assinalar na questão 5
a letra B, né? Que é o nome dos 3 compostos que o exercício está pedindo. O primeiro, 2,3 de metil. Isso aqui está errado, esse 1 tem que vir. Isso aqui não é que está errado. Esse exercício, ele foi proposto, né? Antes da nova nomenclatura da IUPAC. A IUPAC ela teve uma atualização na sua nomenclatura. Então esse 1, ele tem que vir entre o pente 1-eno. 2-etil, olha lá, pente 1-eno, 4-metil, pente 2-eno. Lembrando, esse 2 que vem antes, não é que está errado, está desatualizado. Vamos colocar assim, não é que está errado. Porque a IUPAC ela atualizou a nomenclatura dela, dos compostos orgânicos, as regras de nomenclatura. Então, por isso que o número que indica onde está a dupla ligação tem que vir no meio da cadeia e não antes do nome. Mas como esse exercício provavelmente foi proposto antes dessas novas regras da nomenclatura, por isso que ele apareceu antes. Mas não tem problema, é só vocês prestarem atenção. Ok? Com esse exercício, então, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje falou muito de nomenclatura, falou muito de compostos alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos, cicloalquenos aromáticos. Alunos, tem que prestar atenção e com calma que vocês conseguem. Um grande abraço a todos e um bom dia.